Meu próximo emprego na Irlanda. Faltando um dia antes, eu comecei a mandar currículo online mesmo. E aí eu mandei. Eu não lembro, era alguma coisa Three, o site, Gumtree, sei lá. Eu vou colocar aí no link, né? Porque às vezes pode ir na descrição o link, porque às vezes pode ajudar você que está na Irlanda ou você que vai pra Irlanda. E exatamente no outro dia, uma mulher me ligou. Ela falou: Olha, eu sou aqui da Queens of Clean, né? E a gente tá precisando de uma pessoa pra trabalhar num hostel, você aceita? Não, você quer fazer uma entrevista? Eu falei, quero. Ela falou, então tá. Até a tarde eu te mando onde que vai ser. Aí eu falei, legal. Aí quando eu tava indo embora, ela me liga falando: então tá, tô te esperando aqui num hotel, bem lá no centrinho na cidade, no Hispanic Art. Quem mora em Galway vai saber. Ou quem vai pra lá. Só que, gente, o ônibus que eu pegava pra ir embora, ele era o último ônibus. Ele saía às 6. Ele era o último ônibus. Depois dele não ia ter mais nenhum e não tinha como eu chegar em casa depois desse último ônibus. Mas eu falei, mas eu vou arriscar. Depois eu peço pra dormir na casa de alguém. Aí eu arrisquei. Peguei esse último ônibus. Desci do ônibus, né? Até o motorista perguntou, né, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu preciso descer. Aí eu peguei e desci, encontrei ela lá no hotel. Aí ela perguntou o que eu fazia, né? Eu falei, olha, quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava, né? Eu falei onde que eu trabalhava, que eu trabalhei na TV Globo, que eu trabalhei numa construtora, na construtora Iven. Quem souber, já deixa aí, opa, nos comentários. Trabalhei na construtora Iven. Eu falei onde eu tô, nos lugares que eu trabalhei no financeiro. Ela falou, então você nunca trabalhou limpando? Eu falei, trabalhar? Recebendo, não, mas eu trabalhei minha vida inteira limpando minha casa, limpando a casa da minha mãe, minha vida inteira. Ela deu uma risada assim, eu falei, eu sei, eu sou muito boa em limpar. Aí ela riu, ela falou, não, olha, tudo bem, na verdade, eu falei, olha, é porque, antes dela falar isso, né, eu falei, é porque é assim, é a realidade, eu não vou conseguir trabalhar na minha área aqui, né, no caso finanças. Aí ela falou, não, eu entendo. Aí ela falou, olha, na verdade, só quis fazer entrevista com você, é muito simples o serviço de limpeza. Ah, eu também falei da Maureen, né, que eu limpei lá, já serviu, né, eu falei, não, mas eu também trabalhei nessa residência estudantil esses meses, né, durante esses últimos meses. Ela falou, então tá, olha, na verdade, eu só queria ver se você entende inglês, porque eu tô cansado de contratar brasileiro que fala que sabe falar inglês e depois eu fico penando pra eles entenderem o que eu tô falando. Não dá, mesmo que seja de limpeza, eu preciso que fale inglês pra conseguir se comunicar comigo, pra conseguir entender o que eu tô falando, o parceiro que tá trabalhando junto. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela, quando que você pode trabalhar? Amanhã. Eu ia falar hoje, né? Mas eu falei amanhã. Aí ela falou, então tá, amanhã você começa às 9, você vai estar aqui nesse lugar, blá, 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 blá. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei. Aí ela falou, toda de preto, né, tal. Aí eu fui já na Penneys, que é a Primark, mas ela tem esse nome na Irlanda. E aí ela pegou, aí eu comprei uma blusinha e uma calça legging preta, né, pra trabalhar. E custou, tipo, R$3,50, bem baratinho. Só que o que acontece, gente? Eu tinha ido com um sapato. Ai, gente, era um sapato. Eu vou colocar o sapato aí, que eu tenho até uma foto dele, mas ele era duro. Mas eu fui no outro dia. Mas antes desse outro dia, eu pedi pra minha amiga Fernanda, eu falei, Fernanda, posso dormir na sua casa? Que ela morava ali no centrinho. Eu falei, por favor, eu durmo no sofá, em qualquer lugar. É porque eu perdi o último ônibus que eu tive que fazer a entrevista. Ela falou, não, claro que você pode vir. Aí eu dormi lá e de lá eu fui direto trabalhar, né? Gente, era pauleira. Eu orava enquanto eu tava limpando, falando, Deus, só mais essa esfregadinha, me dá uma ajuda, só mais essa esfregadinha. Era assim, eu trabalhava com uma italiana e uma polonesa. Elas eram muito legais, mas a italiana, eu achei que ela era brasileira, né? Até ela abrir a boca. O nome dela ainda era Cláudia. Ela fazia muita palhaçada, ela ficava tentando falar em português. Eu adorava trabalhar com ela, muito, muito legal mesmo. A polonesa, ela era legal também, mas ela era mais retraída, né? Então, assim, eu achei a italiana muito, tipo, sabe? Bem parecido com a gente, assim, de já ir conversando, de rir, de falar, de fazer palhaçada. Era assim, cada uma, pra limpar um quarto, seria 10 minutos. Como a gente estava em 3, teria que ser 3 minutos no quarto, limpando. Ou seja, a gente tinha 3 minutos pra limpar, tipo, 30 quartos, até 1 da tarde. Mas eu corria. Eu suava tanto. E olha que eu comi tão mal na Irlanda e eu voltei, tipo, só 2 quilos mais gorda. E, tipo assim,
era pra eu ter voltado com uns 15 quilos, se eu não andasse tanto e não trabalhasse tanto com o corpo, sabe? E aí, tipo, tinha que limpar bem limpadinho, assim, deixar brilhando tudo, os negócios de abrir, sabe? A torneira, o espelho, o chão, tudo limpinho. O ralo, tinha que tirar o ralo, tirar os cabelos que tinha dentro do ralo. E a parte de fazer as camas também, tinha um esquema de deixar as camas. O papel higiênico tinha... inclusive, ó, até eu ensinei o Miguel, mas ele fez tudo errado. O papel higiênico tinha que fazer assim, ó, deixar ele bem bonitinho com a pontinha, assim, ó. Dobrar, deixar ele bem bonitinho. Todos os rolos, tá? Deixar as toalhas e tal, deixar tudo lindo. Então, eu era camareira, tá? Nesse hostel. E ele era uma graça, esse hostel. Eu ainda vou voltar lá e ficar hospedada nele. Só pra sentir o gostinho, porque era um quarto mais lindo que o outro. Fora esse quarto, ainda tinha uns apartamentos de um prédio de trás, que aí a gente tinha que limpar também, que eram 2 que eram alugados do hostel, que o hostel alugava mais, né? Quando tinha mais gente. E aí a gente limpava lá também. Meu, pauleira, eram 3 minutos pra limpar, já que a gente tava em 3. Então era isso, fazer as camas, arrumar tudo do jeito certinho, papel higiênico, as toalhas, o chão tinha que passar o aspirador e tinha que depois passar o pano e os sabonetes tinha que encher de novo os sabonetes que faltavam lá, sabe? E aí também, nesse hostel eram 10 horas, eram 10 euros por hora que a gente recebia. Mas aí o que é bom? O que foi bom, gente? Porque eu lavei a égua nesse hostel, mas também, ó, suei. Dia de sexta, por exemplo, e final de semana a gente não folgava, é claro, né? Só folgava da escola. Tinha muita coisa extra pra fazer, porque a cidade estava lotada de turistas. Então tinha muita residência estudantil do pessoal da faculdade que ia para suas casas nas férias e alugavam para pessoas de fora. Então tinha assim, às vezes você olhava uma casa, né? Nossa, que casa grande. Mas não, dentro dessa casa tinham 1000 apartamentos dentro dela. Tinha que limpar. Uma escola também, eu limpei uma escola e... Gente, que sujeira naquela escola. Eu acho que não tinha lixo, porque tinha banana no chão, casca de banana no chão, os papéis amassados, muito papel amassado no chão. Limpei também essa escola. E depois eu fiquei limpando com... A primeira vez eu fui com a italiana, mas depois ficou fixo pra mim o jornal da cidade. Olha que legal. Então eram 5 andares e tinha que limpar tudo sozinha. E era no período da noite. Eu ficava com medo. Às vezes eu ligava pro meu marido na chamada de vídeo. Enquanto eu limpava, ele ficava conversando comigo, tadinho. Porque eu morria de medo de ficar sozinha naquele prédio. Grande, escuro e sozinha, né? E aí, o que acontece? A gente recebia muita hora extra. Aí fala assim, mas estudante só pode estudar 20 horas semanais, né? Naquelas, né? Eu acho que se eu fizesse umas 50 horas, era o mínimo que eu fazia por semana, porque eu trabalhava muito. Não, umas 40 horas semanais, porque eu trabalhava antes da escola, às vezes depois da escola eu dormia na casa ou da Girlene, ou da Fernanda, ou da Sara. Trabalhava das minhas amigas, né? Eu dormia na casa das minhas amigas. Mas, gente, tinha muito trabalho nesse período de férias. Era lotado, porque a cidade estava lotada de turista. Então, eu consegui tirar muita grana, assim, de, tipo, fazer uns... Assim, é muito porque eu falo por semana. Então, 3 mil reais por semana, tá ótimo, né? Tá ótimo. Convertendo, né, gente? Mas mesmo se não converter, eu não usava pra nada. Porque comida e moradia eram gratuitos. Então, só pagava meu ônibus, né? Só isso. Então, nossa, mas eu gastava em brechó, meu Deus. Mas isso não é o assunto desse vídeo. E pra encerrar, consegui nesse hostel. Eu trabalhei na Mori, lá na residência estudantil. E na minha primeira semana, gente, isso é uma dica, uma dicaça. Na minha primeira semana, eu fiz um voluntário num estádio de futebol. E o presidente estava lá, gente. Mas isso é para um vídeo que eu vou contar só as coisas espetaculares, assim, que aconteceram. Porque eu apertei a mão do presidente. Na verdade, eu expulsei. Mas depois eu conto essa história. Mas, enfim, eu fui lá, era só pra ficar cuidando das cadeiras, assim, ó. Não deixar ninguém sentar numas cadeiras. Fiz esse estágio. Esse voluntário. E coloquei no currículo. E isso acrescentou pontos. Então, se você chegar no lugar e fazer um voluntário, fazer alguns voluntários, eu também me voluntariei nos brechós, mas antes de eu começar, aí eu fui chamada para trabalhar. Porque conta muito ponto se você fizer voluntário, viu? Vale muito a pena. Então, invistam nisso quando chegar nos lugares. Para colocar no currículo, é claro, tá?
Bom, gente, eu acho que é isso que eu queria falar pra vocês. Que vocês viram a importância de falar inglês, né? Então, assim, precisa falar inglês. Precisa, tá? Ai, precisa ser fluente? Não, não precisa ser fluente, mas você precisa pelo menos entender o que a pessoa tá falando e falar o básico. Falar igual índio mesmo, mas conseguir se comunicar, entendeu? Se você chegar lá só falando, tipo, nada com nada, né, ninguém vai te entender, você não vai entender ninguém. E você viu que pra limpeza, pra limpar, a mulher foi fazer entrevista comigo pra ver se eu realmente falava inglês. Então é importante, gente, comecem agora a praticar inglês, tá bom? Enfim, gente, vou deixar aí na descrição todos os links que eu achar super importante pra vocês. Mas comecem desde já a ouvir. Eu sei que eu bato nessa tecla, mas, gente, pra mães fazer intercâmbio, inglês é necessário, independente pra onde você vá, sabe? Ou espanhol, né? Ou francês, depende pra onde você vá. Mas, assim, é essencial que você saiba um pouquinho da língua. Não espere chegar no lugar pra passar sofrência, não, gente, porque a gente fica só mostrando as flores, né? Mas é difícil você chegar num lugar e ninguém te entender, né? Ou então que nem aquelas meninas que falaram mal de mim na minha cara e você tem que ficar quieto assim, né? Fingindo que não entendeu. No caso, eu tinha entendido. Mas é bom você entender, né? Você poder se defender, você poder pedir as coisas, né? Você poder procurar um emprego, né? Mesmo que sejam palavrinhas soltas, tá? Comecem a trazer o inglês pro dia a dia de vocês. A língua do país que vocês irão pro dia a dia de vocês. Então coloquem vídeos, coloquem youtubers que falam aquela língua, coloquem filmes, coloquem seriados, coloquem podcasts, tá? A aula particular ajuda muito, mas é todo o resto que vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Bom, eu espero que isso tenha ajudado você. Inclusive, o trabalhar me ajudou muito, 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 porque eu ficava conversando muito com a italiana, ela ficava falando as coisas do Brasil. A gente já vai aprender algumas coisas, sabe? Porque o que você aprende na escola, você coloca em prática trabalhando. E também com a polonesa, que eu conversava, ela era um amor. E também com a Mauri, que a gente conversava muito, 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 muito. E ela falava muito rápido. Quando eu cheguei lá, não entendia nada que o marido dela falava. Ela traduzia pra mim o que ele falava. Pra você ter noção, em inglês. E depois, quando eu fui embora, eu já tava falando com ele normalmente, sabe? Muito bom, você vê. Lá também que eu percebi que eu não tava mais precisando de legenda pra assistir nada, porque eu tava entendendo tudo que eu tava assistindo, porque ficava a televisão, ela ouvia muita rádio, então a gente começa a entender. Por isso que eu falo, deixa aí o ouvido ir treinando. E o que eu quero falar pra vocês é que não é fácil, mas não desista, tá? Porque nada é fácil nessa vida, né, gente? A gente tem que correr atrás e nós somos guerreiras e a gente consegue. E também, a outra coisa que eu queria dizer é que vão ter as adversidades, né? Nem tudo são flores. Teve momentos assim que eu queria muito vir embora, que eu já tava de saco cheio, que nem, eu trabalhava sentada, agora eu tô aqui, lascando minhas costas, meu pé, ficava uns calos no pé, nossa, que eu não aguentava, gente, horrível, horrível. O sapato lá do primeiro dia que eu fui trabalhar acabou com minhas costas, porque era muito duro, acabou com minhas costas. Então, assim, nem tudo são flores, sabe? Às vezes também, uma coisa que eu falo pra vocês, o hostel eu era registrada, beleza, tava certo, eu recebia certinho toda sexta-feira. Mas, por exemplo, na residência estudantil não, né? E aí eu também não ia ter cara de cobrar o pagamento, porque, né, eu tava morando ali, comendo de graça, né? Mas o combinado é combinado, mas nem sempre era cumprido e eu tinha que aceitar e tudo bem, né? Então são coisas que a gente releva. Por isso que eu falei, engolir sapo vai entrar em um dos seus skills, em uma das suas habilidades. Engolir sapo a gente aprende, viu? Mas enfim, são pessoas que eu tenho amizade até hoje, gosto muito. E eu quis trazer um pouquinho pra vocês aqui, o que eu lembrar mais eu trago nos próximos vídeos. Estou dividindo esse vídeo em 2, tá? Pra vocês ouvirem aí quando quiserem uma primeira parte, uma segunda parte. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.